Vamos, Lucas! Amém, boa tarde, família! Boa tarde! Eu sou um homem abençoado, porque eu tenho uma mãe abençoada. Para quem não sabe, essa mulher que está brilhando aqui é minha mãe. E a que está brilhando do lado dela é minha irmã também. E a que está brilhando do lado dela é minha esposa. Então eu tenho muitas mulheres na minha vida hoje em dia. Mas hoje é dia das mães, é muito bom ver muitas mães aqui de novo, amém? E eu, como filho, nunca fui um filho muito obediente. Então, minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos, ela trabalhava como professora, né? Meu pai chegou a trabalhar como advogado também. E quando eu ficava dentro de casa, eu tinha uma babá para cuidar de mim. E eu não era uma pessoa muito obediente com essa babá. Não. Teve uma vez, vou até contar para vocês, chegou um dia que a minha babá, ela nunca estava passando roupa no meu quarto. E o meu quarto dividia com a minha irmã naquela época, né? E eu não entendia por que ele ia pro meu quarto passar roupa, né? Mas beleza. E eu ficava um pouco chateado, frustrado, indignado com isso, sabe? Aquele aflito de coração que você vê em Atos 2 dos judeus, eu fiquei aflito assim, por que você está passando a roupa no meu quarto, não? E aí, teve um dia que eu entrei no quarto e eu apaguei a luz do quarto e ela estava passando roupa. E ela ficou meio sem saber o que estava acontecendo, eu fui debaixo da cama e eu peguei no pé dela assim, e eu comecei a falar umas palavras meio estranhas assim, ela fugiu, sai Satanás, saiu. No dia seguinte ela falou pra minha mãe que estava querendo sair do emprego porque ela não aguentava mais. Nisso a gente teve uma outra babá chamada Nádia, eu lembro o nome dela. E essa babá, eu não era um filho muito obediente também. Eu lembro de um dia pegar uma faca. Eu era criança, né? E sair correndo atrás dela com uma faca. Então, bom, eu não sou um bom exemplo de filho, né? Mas eu espero que eu tenha mudado, mãe, hoje em dia. Tem uma frase de um texto judaico que diz: as mães compreendem até o que os filhos não dizem. Para mim, a minha mãe, ela é um exemplo na minha vida, hoje em dia. Naquela época eu não conseguia entender bem isso profundamente, mas hoje eu entendo profundamente qualidades que eu quero imitar da minha mãe. Uma das qualidades que eu sempre almejei imitar da minha mãe é a fé que ela tem nas orações. Para quem não sabe, hoje tivemos 2 incríveis batismos, né? Uma garota da UERJ e uma outra da UFRJ. A Mariana e a Duda foram batizadas hoje. E para batizá-las, estava a Ana e a Evelyn, para batizar as duas. E primeiramente a Duda foi batizada. E quando a Ana e a Evelyn batizaram a Duda, elas foram batizar depois a Mariana. Só que por algum motivo, elas não estavam conseguindo afogar a Mariana ali, né? Imergia a Mariana, né? E nisso que estava tendo um problema, minha mãe já pensou, eu acho que eu vou ter que ir lá. E minha mãe não estava preparada. Ela falou que meu pai teria que ir lá e meu pai não estava preparado. Mas nisso minha mãe orou. Deus, por favor, eu oro para que elas consigam batizar a Mariana. E nisso que ela orou, ela abriu o olho e ela viu a Duda, que tinha acabado de ser batizada, indo ajudar para batizar a Mariana. Então minha mãe sempre foi uma mulher de fé na minha vida. Título da aula hoje: a oração de mãe, amém? Oração de mãe. Tudo começou, o cristianismo começou com uma mulher que queria ser mãe. Talvez vocês pensam que essa mulher era Maria. E sim, né? Maria também teve uma revelação de um anjo, não? Para ser uma mãe também. Mas tudo começou com uma mãe, 1000 anos antes de Jesus nascer. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 1. Vamos lá. Amém, vamos. Contigo, irmão, vamos. Vamos lá. Vamos, Lucas.
Ela era uma mulher que todas as manhãs ela se sentia vazia porque ela queria ter um filho. E naquela época, você não ter um filho era algo visto como desprezo pela sociedade. Então ela era estéril, essa mulher que a gente vai ler, e ela tinha uma vontade imensa de ter filho. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Então aqui a gente vê que não só ela era estéril, como tinha uma outra mulher que tinha um filho e constantemente irritava Ana, que é o nome dessa mulher aqui, por ela ser estéril. Então o que Ana faz? Ana, ela faz uma oração poderosa, amém? Amém. Ela ora a Deus: Deus, por favor, me dê um filho, amém? Aqui é muito interessante porque depois dessa passagem a gente vê que ela faz uma peregrinação até Sião, junto com o povo de Deus aqui. E nessa peregrinação, além de ser ainda mais irritada por essa outra mulher que tinha um filho, ela ora nessa peregrinação para ter um filho, amém? E isso é interessante porque não só ela tem um filho chamado Samuel, como esse filho, ele se torna um líder de uma companhia de profetas. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 2. Vamos lá? Vamos lá, Lucas. Versículo 1. Olha que interessante, tudo começou com Ana, amém? Vamos ver um pouco da oração de Ana aqui no versículo 1, depois dela ter o filho. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, amém? Aqui Ana, ela ora a Deus, depois de ter um filho, e ela está orando com muita alegria no coração. O filho de Ana, Samuel, ele lidera uma companhia de profetas. Depois a gente vê que eles ajudam Davi, os profetas de Samuel. E isso se torna uma cultura judaica, você ter uma companhia de profetas. Tinha sempre um líder e uma companhia. Antes de Ana, o que existia? Existia a época dos juízes, não? Juízes eram como se fossem heróis nacionais, né, que se levantavam, mas não tinham uma companhia que os seguiam, pessoas que os ajudavam. Mas a partir de Samuel, a gente vê que passa a ser de juízes para serem líderes espirituais, pessoas que iam liderar o povo de Deus, amém? Isso a gente vê em 2 Reis, vamos abrir rapidinho, 2 Reis capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, irmão. A gente vê uma outra companhia de profeta. 2 Reis 2, 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Olha só que interessante. Aqui a gente vê discípulos de profetas. O que isso implica? Essa cultura que veio de Samuel, filho de Ana, de ter profetas que o seguiam e uma companhia de profetas, ela se perpetua. Até no caso de a gente ter Elias e ele ter sua companhia de profetas também. Entre um deles era Eliseu, amém? E Eliseu passa a ter a companhia de profetas dele também. Olha como isso continua em Esdras capítulo 6. Vamos lá. Vamos. Esdras 6. Bom. Muito bom, irmão. Capítulo 14, versículo 14. Esdras capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz: Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Aqui a gente tem dois profetas, Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro,
de Dário de Artaxerxes, reis da Pérsia. Aqui a gente vê também uma companhia de profetas. A gente vê que Ageu, ele era o líder dessa companhia, e ele liderava a sua companhia junto com Zacarias, amém? E Zacarias seria o substituto de Ageu nessa companhia de profetas. Isso é incrível, irmãos. A gente vai ver o porquê isso deu origem ao cristianismo. Isso acontece 520 anos antes de Jesus Cristo. Estão comigo? Sim. O que eu estou querendo dizer aqui? Existiu uma cultura de que havia um líder e as pessoas que esse líder liderava. Era como se fosse uma companhia de profetas. E isso continuou até a época de Jesus. Vamos lá para João capítulo 4. Vamos. Bora. Vamos, Lucas. João 4, versículo 1. Prega. A Bíblia diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos, amém? Olha que interessante, aqui a gente vê que João tinha os seus discípulos e Jesus tinha a companhia de profetas, os discípulos dele também, não? Se você for em Lucas 11, você vê que os discípulos de João pedem para Jesus, os discípulos de Jesus pedem para Jesus a como orar, aprender a como orar, assim como os discípulos de João pediam para João, amém? Olha que incrível! Aqui a gente vê a cultura de ter um profeta e uma companhia de profeta, tudo isso, irmãos. Por quê? Porque começou com a oração de uma mãe. Ana orou: Deus, me dá um filho. E esse filho se tornou Ismael. E com ele começou a cultura de uma companhia de profetas, amém? E isso não é diferente nos dias de hoje, amém? Nós temos uma companhia de profetas na UERJ, amém? O Caio liderando, o Marco liderando lá na UERJ, amém? Na UFRJ, na UF, essa cultura não parou, amém? Amém. Vamos. Tudo por quê? Por causa da oração de uma mãe. Primeiro ponto, exalte a Deus. Hoje a gente vai estudar um pouco da oração de Ana. Eu acho que é uma oração um pouco que poderosa, não? Olha isso. Alguém que era estéril, ora e consegue um filho. Vamos aprender com a oração de Ana a como podemos mudar a mente de Deus. Vamos, irmão. E como podemos ter algumas coisas que desejamos com o coração certo, amém? Muito bom. Vamos para 1 Samuel capítulo 2 e estudar um pouco sobre a oração de Ana. Vamos. 1 Samuel 2, versículo 1. Primeiro ponto, exalte a Deus. Vamos lá, irmão. Vamos, Lucas. A Bíblia diz: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Aquela estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Uau! Irmãos, essa é a oração de Ana
logo após ela ter o seu filho. Amém? Deus atende a oração dela. E não sei se você percebeu, mas nessa oração, a característica principal que eu posso aprender com a oração de Ana é entender que eu devo exaltar a Deus. Nós devemos exaltar a Deus nas nossas orações, amém? Isso o meu discipulador me ensinou 2 semanas atrás, amém? Eu tive um tempo de discipulado com ele e depois de orar, ele me ajudou a mudar algo na minha oração. Ele me ajudou a entender que exaltar a Deus pode mudar a sua oração para sempre. Eu não sei como vocês oram, mas eu a partir desse momento eu comecei a querer orar com muita exaltação a Deus, amém? Se você for ver, a maioria das orações que estão na Bíblia envolvem exaltação a Deus. Deus não é só uma máquina que te dá o que você quer. Deus não só quer apenas fazer as coisas que você pede para Ele. Deus também gosta de ser exaltado, amém? Isso é incrível. A oração de Ana foi inteira só para exaltar a Deus, amém? Hoje na manhã eu fiz uma oração também para exaltar a Deus, amém? Eu quero encorajar cada um de nós aqui a termos orações que exaltem o nome de Deus. Como você pode exaltar o nome de Deus? É só pensar em Deus. Não, Deus é o Criador do universo. Deus, a Bíblia fala em Salmos que Deus ainda se inclina para escutar a sua oração. Imagina isso. Mesmo sendo o Criador do universo, mesmo sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, amém? Ele se inclina para escutar a nossa oração. Quanto mais nós devemos nos inclinar, exaltando o nome de Deus, amém? Exaltar a Deus é um sinal de gratidão. Ah, mas eu sou grato a Deus, eu não preciso falar isso para Ele. Mas gratidão não expressada é uma forma de ingratidão. Quando você é grato por algo, mas você não exalta, você não fala, você não agradece, isso é a própria ingratidão, a definição de ingratidão. Não? Então Deus, Ele quer pessoas agradecidas, amém? Ele quer pessoas que oram, amém? Então, para poder continuar essa pregação, eu quero orar para a gente poder continuar, amém? Amém? Eu vou orar aqui. Pai amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Deus, obrigado, porque é incrível poder estudar a Tua palavra, poder ir a fundo, Deus, e ver coisas que eu nunca via antes, Pai. Deus, todo dia a Tua palavra me ensina algo diferente, Deus. Deus, eu te agradeço muito, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. O Senhor que é Deus dos céus, que é o Deus da terra, Deus. Como eu amo orar a Ti, Pai. Deus, obrigado por Jesus. Eu oro para que a Tua palavra seja pregada aqui, Deus. Que saiamos daqui, Deus, com decisões que vão Te agradar, Pai. Por favor, eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. 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 A Bíblia fala em Hebreus que Jesus, Ele foi escutado, Ele foi ouvido por sua reverente submissão. Vocês lembram da Escritura? Sim. Jesus foi escutado e teve seus desejos atendidos. Por quê? Porque Ele se submetia a Deus. Ele orava a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus profundo, amém? E Ele, sendo Deus, era reverente e submisso ao próprio Deus. Imagine isso. Isso é incrível, irmãos. A Bíblia sempre tem algo para nos ensinar todos os dias, amém? Então, eu quero convidar as mães que vieram aqui hoje, amém, a estudar a Bíblia, não? Sim, todos nós já estudamos a Bíblia, não? Mas aceitar o convite, estudar cada vez mais as Escrituras. Porque tem tantas mães na Bíblia que a gente pode imitar o caráter delas, não? Sim. Então, vamos estudar a Bíblia, não? Eu quero deixar esse convite e eu quero desafiar todos nós a exaltar a Deus nas nossas orações. Então, é importante nós exaltarmos a Deus, porque Deus, Ele exige isso de nós. Deus, Ele gosta de ser exaltado, amém? Verdade. Segundo ponto, irmãos, derrame a sua alma na oração, amém? Vamos continuar aprendendo aqui com Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Vamos. Irmão. Derrame sua alma na oração. Diz o seguinte: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. O que está acontecendo aqui é que a gente vê que Ana, ela orava em silêncio e ela mexia os lábios dela enquanto ela estava orando.
E teve um homem que achou que ela estava embriagada por fazer isso. E olha a resposta dela. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Segundo ponto, derrame sua alma a Deus, amém? Eu lembro de um dia que eu acordei, eu acho que tinha uns 15 anos já, eu estava em casa, e eu lembro que eu desci, era umas 6, 7 da manhã, e eu vi a minha mãe orando na mesa da cozinha. Ela estava orando lá, rendendo súplicas a Deus, não? E não só ela estava orando, como também minha mãe estava chorando no oração. E eu, quando vi isso, eu fiquei impactado. Uau, minha mãe está chorando, ela está derramando a alma dela nessa oração. E depois eu perguntei: mãe, por que você estava chorando na sua oração? E ela me falou que era por causa do coração dela, o coração ruim dela. Que eu posso ver a mesma coisa aqui em Ana, não? Ana estava angustiada, por quê? Porque ela não tinha um filho até então. E ela derramou a sua alma a Deus, amém? Olha que incrível. Derrame a sua alma na oração. Muito bom. Eu pesquisei um pouco do hebraico, o que significa derramar a sua alma, não? Porque deve ter algum significado aí, não? Derramar a sua alma na oração. E eu acabei descobrindo que isso não é simplesmente uma expressão, derramar a sua alma. Se você for pegar do hebraico, a palavra derramar, ela aparece em outras escrituras, quando Deus fala que derramou sua ira ou derramou sua indignação. Ou seja, literalmente você fazer algo, você derramar algo. E a palavra alma significa alma. Não é uma expressão absurda que os judeus tinham naquela época, derramar sua alma. O que isso implica? Implica que era literalmente um derramamento da alma. Quando você ora, você está derramando a sua alma literalmente. Irmãos, isso é incrível, não? Vamos. Quando a gente está orando, a gente está derramando a nossa alma. A gente está mostrando para Deus o nosso coração, a nossa alma. E Deus está como um cirurgião, apontando o que nós devemos mudar, amém? E nós estamos animados para poder mudar depois de uma oração, amém? Amém. Vamos. Verdade. Como eu falei em Hebreus, Jesus, ele tinha uma reverente submissão. Mas também diz que Jesus rendia súplicas e lágrimas na oração. O que implica? Jesus, ele chorava na oração. Qual foi a última vez que você chorou numa oração? Irmãos, quando você chora numa oração, você está literalmente derramando a sua alma a Deus, amém? Amém. O verbo derramar vem disso, vem de água, não vem de você derramar um líquido a Deus. Imagina você chorar a Deus, você está literalmente se derramando para Deus, não? Então, eu quero, irmãos, que a gente saia daqui animado para poder encorajar as nossas orações com Deus, Amém. não? Poder avançar nas nossas orações com Deus, amém? Amém. Vamos lá, irmão. Derramando a alma para Deus. Muito bom, irmão. Terceiro e último ponto, uma vida de oração, amém? Amém. Vamos para Lucas capítulo 2, não tem como não falarmos de Maria, não? A mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, não? Jesus é um pouco diferente, não de mim, né? Muito diferente. Lucas capítulo 2, porque minha mãe chama Maria também, não? Lucas capítulo 2, versículo 16. E o nome dela é Maria José, olha só. Lucas 2, versículo 16. A gente vai ver que Maria, ela tinha uma vida de oração. O que é ter uma vida de oração? Diz o seguinte, 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Uau. Uau! Olha que incrível!
Maria, se você for ver nas escrituras, ela guardava as coisas no seu coração e ela refletia sobre elas durante o dia. Isso não está só nessa escritura, como está também no versículo 49. Lucas 2,49 diz: Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Aqui Jesus está falando, lembra que Maria perde Jesus no templo, não? Ela esquece Jesus lá, né? E depois Jesus fala para Maria no 49, por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Uau! Maria guardava essas coisas. Quais coisas eram essas? Eram as profecias que Jesus estava fazendo sobre ele mesmo. Não, que ele era filho de Deus. Ele fala, por que estão me procurando? Eu estou na casa de meu pai, ou seja, de Deus. E as pessoas daquela época não compreendiam isso. Mas uma boa mãe compreendeu o que Jesus estava querendo dizer. Amém? E ela guardava isso no seu coração. Amém? Interessante, Maria, ela meditava, na escritura que a gente viu anteriormente, ela meditava sobre essas coisas. Uma boa oração é a oração que você faz de manhã e durante o dia você medita sobre a sua oração. Muito bom, irmão. Muito bom. Temos que ter uma vida de oração, irmãos. Aqui temos um irmão que tem uma vida de oração, que é o Tiago que está ali, amém? Amém. Tiago. O Tiago, ele tem uma vida de oração. O Tiago, ele ora de manhã, ele ora de tarde e ele ora de noite também, amém? Isso tem um dia, ele está constantemente meditando na palavra de Deus, amém? Meditando na oração, meditando com Deus ainda, não? Tiago tem uma vida de oração, amém? Porque quando acontecem algumas coisas na nossa vida, às vezes a gente não sabe o porquê essas coisas estão acontecendo. Às vezes a gente passa pela vida, acontecimentos bons, acontecimentos ruins acontecem, mas a pessoa que está meditando em oração durante o dia, ela consegue entender tudo de uma perspectiva espiritual. Aqui Jesus, ele falou, eu estou no templo que é a casa de meu pai. Mas pessoas não entendiam isso, elas não compreenderam o que Jesus queria falar. Mas Maria compreendeu. Por quê? Porque a Maria tinha capacidade de entender as situações ao redor dela de uma maneira espiritual. Por quê? Porque ela meditava, amém? Porque ela guardava as coisas em seu coração, amém? Vamos lá. Então, é importante entender que Maria e a sua oração, ela fez um cântico, não? Em Lucas capítulo 1, ela faz um cântico de Maria, muito famoso esse cântico, não? Mas Maria, ela tinha um relacionamento com Deus, amém? De acordo com a cultura judaica, ainda que depois ela tenha perseguido um pouco Jesus, não? Quando Jesus estava numa casa pregando, ela vai, ai, Jesus, sai daí, você está louco? Não, e Jesus fala, aqui estão a minha família espiritual, não? Mas depois Maria se converte, amém? Lá em Atos capítulo 1, a gente vê que Maria estava com os discípulos de Jesus, amém? E o que ajudou ela no processo de conversão? O que ajudou é que ela já estava, antes mesmo de Jesus ressuscitar dos mortos, ela já estava meditando e guardando tudo isso no seu coração, amém? Então, irmãos, eu quero animar todos nós a sairmos daqui com as nossas orações transformadas, amém? Amém. Eu não quero acordar amanhã de manhã e ter uma oração de 5 minutos deitado na cama, não. Eu quero me ajoelhar perante a Deus, não. Amém. Orar com reverência, exaltando a Deus, não. Derramar minha alma a Deus. E durante o dia ter uma vida de oração, amém? Muito bom. Teve um dia que minha mãe também me esqueceu em um lugar. Assim como Maria esqueceu Jesus no templo, não? Ela falou que não lembra, mas eu lembro. Eu lembro um dia que a minha irmã, ela ficou doente. Eu não lembro se é a mesma situação, mas acho que ela tinha tomado sabe esses repelentes de tomada? E aí, sabe o que você coloca dentro? A pastilhinha? Parece um chiclete, né? Pra minha irmã parecia um chiclete. E aí ela foi parar no hospital, não. Deram carvão pra ela, pra desintoxicar, né? Mas eu lembro que eu fiquei na casa do meu amigo, enquanto meus pais estavam com a... Eu não sei se foi essa situação ou se foi outra, mas eu lembro que eles foram pro hospital, não? E eu tava na casa
de um amigo meu, de um vizinho meu chamado Gabriel. Não, eu sempre gostei de ter amigos chamados Gabriel. E lá na casa desse meu amigo, e você sabe o que é menino, né? Menino, quando acontece algo grave, o cara tá nem aí, né? O cara quer saber de brincar, né? De jogar. Né? Não sei se na escola já aconteceu isso quando o professor fica doente, né? As meninas da sala, nossa, que triste, não? Como tá o professor, né? E os meninos da sala é futebol, né? Hoje vai ter futebol, não tem aula. Vem pro fute. Né? Eu tava, nossa, agora eu vou pra casa do meu amigo então. vou jogar videogame com ele. E aí, nisso, minha mãe voltou do hospital e eu lembro que eu tive que dormir lá. Por quê? Porque minha mãe me esqueceu na casa desse meu amigo. E amém. Vamos ler uma escritura. Da Isaías. Isaías capítulo 49. Minha mãe nunca me esqueceu antes, né? Mas foi quando ela teve uma outra filha que aí acabou esquecendo um pouquinho. Não, mas geralmente algumas mães já esqueceram filhos em praia, em supermercado, não? Eu nunca, a mulher do supermercado nunca teve que gritar o meu nome, não, o nome da minha mãe, não? Isaías 49, versículo 15, diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Olha só que bom. Embora, tá bom, a mãe ainda pode esquecer o seu filho, não tem problema, não? Mas eu, Deus, não me esquecerei de você. Amém? Que incrível a escritura, não? Deus nunca esquece da gente, irmãos. Então, se Deus nunca esquece da gente, não vamos esquecer de orar a Deus todos os dias, amém? Não vamos esquecer de nos derramar em oração, amém? De exaltar o nome de Deus todos os dias e ter uma vida de oração, amém? Amém. Sou muito grato pela minha mãe, também sou muito grato ao meu Deus, amém? O meu Deus que eu posso orar todos os dias de manhã. Para Deus seja todas as glórias, amém.